E aí, meninos, como estão? Já estamos na nossa reta final do nosso curso de Sociologia. E nessa reta final, nós falaremos sobre desigualdades sociais. O nome já diz, né? Desigualdades que existem dentro de uma sociedade. Essas desigualdades, elas podem ser econômicas, podem ser de gênero, podem ser de cor, podem ser de religião, podem ser ideológicas, podem ser de território, podem ser por idade. Porém, todas essas desigualdades, elas conversam entre si. E a gente vai focar na desigualdade econômica e eu vou explicar por quê. É comum, ou melhor, é naturalizado que as sociedades sejam estratificadas, ou seja, divididas em grupos sociais. Por exemplo, a sociedade indiana, ela é estratificada por castas, dividida por castas. A gente já viveu uma sociedade dividida por estamentos, ou seja, era dividida em clero, nobreza, camponeses e burguesia. Hoje em dia, dentro do capitalismo, nós somos estratificados por classes econômicas. A gente só começou a falar de classes sociais após a Revolução Francesa, no século XIX. E o que são as classes sociais? Classes sociais é a divisão da sociedade em grupos que são iguais perante a lei, são considerados como iguais perante a lei. O que acontece é que antes da Revolução Francesa, a burguesia não tinha muita voz política. Então, eles tinham poder econômico, mas não tinha um poder político. Então, eles organizaram uma revolta chamada de Revolução Francesa para derrubar com a monarquia francesa e instituir uma democracia. E aí começou um novo sistema político e econômico, onde a burguesia passou a estar no topo dessa sociedade e o proletariado abaixo. Marx fala que essa estratificação que acontece nos sistemas de classe, ela acontece através de ser ou não ser dono dos meios de produção. Então, a burguesia é formada pelos donos dos meios de produção, ou seja, fábricas, indústrias, comércio, maquinário. E o proletariado são os não donos dos meios de produção, aqueles que precisam vender a sua mão de obra para poder ganhar dinheiro. Suponha que eu seja uma professora de escola particular. Então, eu sou uma proletariada. Eu preciso vender a minha mão de obra para poder ganhar dinheiro. Se a sua mãe trabalha no shopping, ela precisa vender a mão de obra dela para poder ganhar dinheiro. E o dono da escola a qual eu trabalharia, o dono da loja a qual a sua mãe trabalharia, seriam os burgueses, os donos dos meios de produção. Essa estratificação social, essa divisão da sociedade, ela acontece até hoje, nos influencia até hoje e proporciona muita desigualdade social. Desigualdade entre os que vivem numa mesma sociedade, ainda que perante a lei essas pessoas sejam iguais. A grande questão é que essa desigualdade social, ela vai prejudicar e vai limitar o acesso a direitos básicos daqueles que estão em situação de desprivilégio social dentro da nossa sociedade. Então, aqueles em desprivilégio vão ter menos acesso à educação e à saúde de qualidade, a direito à propriedade, a direito a um trabalho digno, a um direito a boas condições de transporte, de locomoção, de segurança, entre vários outros direitos. O fato de uma pessoa viver sobre desigualdade, ser marginalizado, ou seja, estar à margem da sociedade por conta de uma desigualdade social, isso prejudica todo o seu acesso a direitos básicos. Porém, se essa pessoa está dentro de vários grupos de desigualdades sociais, ela fica ainda mais prejudicada. Se essa pessoa for preta, for pobre, for mulher, for LGBT, for de uma região que não é valorizada dentro do estado ou do país, como por exemplo o Nordeste não é valorizado dentro do Brasil, a Ceilândia não é valorizada dentro do Distrito Federal, a probabilidade dessa pessoa sofrer mais
é maior. E hoje, por estarmos em uma estratificação de classes, em uma divisão da sociedade por classes, a situação da classe social de cada pessoa fala muito, diz muito sobre a falta de acesso que essa pessoa vai ter aos seus direitos básicos. Então, como dizia Rousseau, um filósofo político, as desigualdades elas tendem a se acumular. Acho que já ficou nítido que as desigualdades sociais elas se manifestam no acesso a direitos. Ou seja, aqueles que estão em melhor vantagem social acessam mais direitos do que aqueles que estão em menor vantagem social. Se a desigualdade social afeta o acesso a direitos, afeta também as oportunidades, porque uma pessoa com boas condições econômicas tem acesso a boas escolas, a boas universidades e, consequentemente, a bons empregos. Apesar da gente viver em uma estratificação social que permite a mobilidade social, ou seja, a mudança de uma classe social para outra classe social, ao contrário da estratificação por castas e por estamentos, essa mobilidade social é muito difícil que aconteça essa mobilidade social. Por quê? Porque é como se fosse um looping. Lembram do Windnis Clay e do Pietro? Então, o pai de Pietro tinha muito dinheiro, então o pai de Pietro colocou ele em uma excelente escola particular do Distrito Federal. Pietro, então, conseguiu entrar para medicina na UNB, na Universidade Pública. Pietro logo conseguiu um bom emprego, né? E aí, Pietro casou, teve filhos, e aí o filho de Pietro também teve acesso a boas escolas. Consequentemente, o filho de Pietro entrou em uma boa universidade, mesmo que não seja pública. Pietro tinha dinheiro suficiente para pagar uma boa universidade privada para o seu filho. E aí, o filho de Pietro conseguiu um bom emprego. E aí, depois, filho de Pietro teve filhos e assim sucessivamente, como se fosse um looping. Fazer essa mobilidade social não é tão simples quanto parece ser. Da mesma forma, o Windnis Clay não teve as mesmas oportunidades que Pietro. O Windnis Clay estudava numa escola muito longe de casa, o Windnis Clay tinha que trabalhar no horário contrário, o Windnis Clay estudava numa escola pública em que, apesar de ter bons professores, não tinha uma boa infraestrutura, né? Então, para que o Windnis Clay entrasse no curso de medicina, assim como o Pietro, o Windnis Clay tinha que, ralar o dobro, o triplo, o quádruplo para conseguir fazer isso. E aí a gente já entrou no mito criado pelo liberalismo político, o mito da meritocracia. O que é a meritocracia? Meritocracia significa que a gente vive em uma sociedade em que as pessoas têm as coisas por mérito. Então, quem é médico por mérito. Quem é rico por mérito. Mas como assim por mérito? Se para Pietro foi muito mais fácil ser rico do que foi para Windnis Clay. Pietro já veio de uma família rica. Tudo bem, Pietro teve que estudar, Pietro teve que entrar numa boa universidade, mas Pietro teve toda uma infraestrutura para que ele conseguisse isso. É como se os degraus da escada de Pietro fossem muito mais fáceis, fossem muito mais curtos do que os degraus da escada de Windnis Clay. E às vezes as pessoas têm degraus tão grandes que torna-se quase que impossível subir esse degrau. Essa pessoa que tem esse enorme degrau é a pessoa mais marginalizada da sociedade. Então, as pessoas que mais acumulam desigualdades sociais são as pessoas mais marginalizadas e aquelas que têm grande dificuldade de avançar na vida econômica, né? De ultrapassar uma mobilidade social. Por exemplo, gente, vocês sabiam que mais de 90% das travestis são garotas de programa? Por quê? Porque elas gostam de ser garotas de programa? Porque elas têm muito menos oportunidades do que uma pessoa cisgênero, do que uma pessoa cisgênero. Porém, se for uma travesti de classe alta,
ela ainda vai ter um pouco mais de oportunidades do que uma travesti de classe baixa. Se for uma travesti de classe baixa, negra, ela vai ter muito menos oportunidades. Se for uma travesti de classe baixa, negra, nordestina, coitada, né? A sociedade esmaga essa pessoa. A sociedade não coloca um degrau na vida dessa pessoa, mas sim um muro na vida dessa pessoa. Então, de falar sobre meritocracia numa sociedade como a nossa, que é tão cheia de desigualdades sociais, que marginaliza tanto alguns e coloca outros no centro, é acreditar em um grande mito, em uma grande mentira, que privilegia aqueles que já são privilegiados. E o que provoca a desigualdade socioeconômica dentro da nossa sociedade é o capitalismo. Por quê? O capitalismo que permite que exista um pequeno grupo de pessoas que tem muito dinheiro, enquanto existe um grande número de pessoas que tem pouco dinheiro. É como se fosse uma balança, sabe? Aqui precisa ter pouca gente e aqui muita gente para que quem esteja aqui esteja lá em cima e quem esteja aqui esteja lá embaixo, né? Saiu uma pesquisa do IBGE dizendo que aqui no Brasil 1% da população mais rica do Brasil recebe 34 vezes mais do que a metade da população mais pobre do Brasil. Chocante, né? Chocante. Olha essa desigualdade social, essa desigualdade socioeconômica. E como eu já disse para vocês, as desigualdades se cruzam, se aglomeram. Então, a maior parte da população pobre é preta, enquanto a maior parte da população rica é branca. Mais de 70% da população rica no Brasil é branca e mais de 74% da população pobre no Brasil é preta. A maior parte das pessoas que recebem menos são mulheres. A maior parte dos cargos públicos e de empresas, de grandes empresas privadas, de chefia, cargos de grande importância, são dados a homens brancos que já vêm de família tradicionalmente ricas. Então, apesar de a gente viver em uma sociedade estratificada por classes sociais, a gente ainda vive dentro dessa sociedade preconceitos que vão além do preconceito econômico. Mas o preconceito socioeconômico é o que fala mais alto dentro da nossa sociedade. Uma mulher sofre, mas uma mulher pobre sofre mais. Um LGBT sofre, mas um LGBT pobre sofre mais. Um negro sofre, mas um negro pobre sofre mais.